Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. Aqui estamos de volta para sequenciar nossas gravações sobre a Escola Bíblica Dominical. A tela onde estão os nossos contatos para um possível agendamento. Nesse link, nós somos remetidos para o blog de Escola Dominical, Net Dominical, onde temos as lições grátis. Este link estará sempre na descrição dos vídeos. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e assista as lições grátis. Aqui é o link que nos remete ao blog Net Dominical. Você fazendo a inscrição, clicando no botão vermelho dos vídeos, ali você vai fazendo a inscrição automaticamente e terá acesso às lições grátis da revista Escola Bíblica Dominical. Lição 10 do segundo trimestre de 2017. Estamos estudando o livro de Jeremias. O profeta desce à casa do oleiro. Lição 10 para o dia 4 de junho de 2017. O texto áureo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias 18:2. Verdade aplicada, não era somente Jeremias que deveria descer até a casa do oleiro. O povo precisava aprender sobre quem era Deus e os planos que tinha para a nação. Os objetivos: mostrar que bom é ouvir o Senhor, explicar que estamos na mão do melhor oleiro, mostrar aos alunos que temos que descer para subir. Textos de referência: Jeremias 18, versículos de 1 a 6. Meu querido irmão internauta, você que está aí navegando através dos cabos cibernéticos, aí na internet, em busca de conhecimento. Somos vasos feitos pelo oleiro. O oleiro é Deus. Ainda que a nossa vida tenha sido quebrada por desilusões, frustrações, temores e aflições, Deus está disposto a nos restaurar e fazer de cada um de nós um vaso novo. Aqui há uma figura de linguagem especial para nos conotar uma grande verdade. Nós vamos tratar nessa lição desta figura de linguagem que nos remete ao conhecimento do aperfeiçoamento através das mãos dadivosas de Deus, que é o nosso oleiro. E quando sofremos, passamos por momentos indesejáveis, estamos sendo trabalhados para uma projeção melhor. O grande oleiro está aperfeiçoando o povo. O Senhor Deus utiliza uma parábola para ilustrar o seu agir em relação ao seu povo. Assim como o oleiro é capaz de continuar trabalhando com o material, mesmo que o vaso tenha se quebrado, também o grande oleiro pode restaurar a nação de Israel caso se arrependesse. Jeremias 18, versículos de 6 a 8. Essa figura aqui, utilizada, que é uma parábola, nos remete à compreensão de que Deus quer nos lapidar, esperando de nós o arrependimento. E nós vamos ver aqui nos subpontos o trabalhar de Deus na vida de Jeremias, que nos repassa uma lição. Jeremias desce à casa do oleiro. O povo de Deus tem que estar paciente. Deus pode contar conosco? Jeremias desce à casa do oleiro. Deus deu duas ordens ao profeta Jeremias: levanta-te e desce. Jeremias 18:2. Duas ordens. Levantar-se é tomar uma posição, é se colocar na maneira correta que o Senhor quer. Para fazer a sua obra não pode ser de qualquer jeito. Jeremias 48, versículo 10 aqui diz: maldito o homem que faz a obra do Senhor fraudulentamente. Em algumas versões fala relaxadamente. Existem muitos irmãos que até querem fazer a vontade de Deus, mas não querem se colocar na posição que o Senhor orienta. A obra de Deus deve ser feita como Ele
quer. Alguns até ficam abatidos e põem-se a chorar e lamentar, como Jeremias, Lamentações de Jeremias 3:49. Mas a ordem de Deus para ele foi: levanta-te e desce. Quer ser abençoado? Levanta-te, ou levanta a cabeça e desce na presença do Senhor. Aqui, a ordem do Senhor para Jeremias é que ele tome atitude, levantar e descer, ou seja, obedecer ao Senhor e ir ao mundo do aprendizado. Lá na casa do oleiro, ele estaria aprendendo o que Deus queria na sua vida. No subponto 2, o povo de Deus tem que ser paciente. Um dos aprendizados do profeta Jeremias na casa do oleiro foi o exercício da paciência. Nos dias atuais, a paciência é um artigo de luxo, uma vez que é pouco utilizado. O vaso quebrou na mão do oleiro. Ele não reclamou, mas tornou a fazer outro vaso com a mesma alegria. Jeremias 18:4. Enquanto o povo de Deus estiver na terra, ele está sendo aperfeiçoado continuamente. Este aperfeiçoamento passa, às vezes, pela disciplina, quebrantamento e provação. 1 Pedro 5:10, Filipenses 1:6. Então, por que o povo de Deus tem que ser paciente? Porque é através da paciência que nós vamos ver o nosso aperfeiçoamento através das mãos de Deus. O Senhor que nos aperfeiçoa. Nós precisamos ser pacientes, aguardar, ver Deus operando em nossa vida, entender o que está acontecendo. Muitas coisas acontecem alheias à nossa vontade, não queremos, mas é Deus sapiente que está agindo para nos moldar. A lição aqui a ser inferida é esta. No subponto 3, Deus pode contar conosco? O Senhor está nos observando. É na submissão a Ele que está a nossa vitória. Necessitamos fazer a vontade do Senhor, mesmo que não a compreendamos, assim como fez o profeta Jeremias. Ele poderia ter discutido sobre o que iria aprender com o oleiro, mas não fez isso. Pelo contrário, ele atendeu a ordem do Senhor sem interpelar e lá pôde ouvir a voz do eterno Deus. Jeremias 18:5. Se Deus nos deu uma missão, não tardemos em cumpri-la e assim assistiremos o agir de Deus em nossas vidas. O profeta Jeremias poderia muito bem ter questionado o Senhor: o que eu vou fazer lá na casa de um oleiro? Tem muito obreiro aí achando que é muito importante, que é sapiente o suficiente para compreender a vontade de Deus, e Deus nos encaminha a situações que nós não entendemos às vezes, mas nós simplesmente precisamos obedecer a sua voz. Deus pode contar conosco? Pode. Quando nós obedecemos a sua voz. Se não obedecemos ao Senhor, se formos questionar a Deus, nós não seremos os vasos que Ele vai contar para a execução da sua obra. Então Jeremias prontamente foi à casa do oleiro e ali teve um grande aprendizado. Aleluia. Quando nós temos a humildade suficiente para obedecer ao Senhor e seguir as suas diretrizes, nós entramos para o mundo do aperfeiçoamento, para o mundo do aprendizado, para o mundo fantástico, volumoso de aprendizagens que precisamos ter. Oh, glória a Jesus! Às vezes nós pensamos que somos sábios, às vezes pensamos que já estamos suficientemente orientados e nos falta muita coisa. Na parte 2, é preciso descer na presença de Deus. A segunda ordem do Senhor ao profeta Jeremias foi: desce.
A primeira foi põe-te em pé, a segunda desce. Jeremias 18:2. Descer significa se humilhar diante do Senhor, reconhecer que nada somos e que Deus é tudo. É estar sensível à voz de Deus. Esta é a parte mais complicada, porque para o cristão subir, ele tem que descer. É na humildade que está a vitória. Podemos descer na presença do Senhor de várias maneiras, tais como jejum, oração, adoração. E no Salmo 145, versículos 18 e 19, nós vamos ver isso. O Senhor humilha os exaltados, mas exalta os humilhados. Tiago 4:6. É preciso descer na presença do Senhor. E aqui nós vamos ver nos subpontos como é essa descida. Através da oração, através da adoração, através da oração. Oh, só podemos descer na presença do Senhor se exercitarmos o jejum, se exercitarmos a oração, se exercitarmos a perfeita adoração a Deus. E vamos ver aqui alguns exemplos, pelo menos 3 exemplos de homens que desceram. José teve que descer para subir. Paulo, o homem que caiu para este mundo e suas tolas convicções. Zaqueu, o homem que não foi mais o mesmo desde que desceu da árvore. Então, vamos lá. José teve que descer para subir. José, o filho mais novo de Jacó, foi lançado por seus irmãos em um poço porque eles invejavam o carinho que seu pai apresentava por ele. Gênesis 37, versículo 24. Depois de ser atirado neste poço, ele é vendido como escravo e lançado em uma prisão, até ser exaltado por Deus como o segundo homem mais poderoso do Egito, a grande potência da época. O registro está em Gênesis 41, 38 e versículo 45. O filho mais moço, para chegar a vice-governador do Egito, precisou passar por um processo de descida. Ele passou pelo poço profundo, campesino. Ele passou pelo processo da descida. Teve experiências não agradáveis. Foi para o presídio. Foi acusado. Foi tido como um vagabundo, um estuprador. Ele desceu sobremaneira, mas posteriormente a sua projeção foi tão verticalizada que ele chegou ao pináculo. Ele chegou a vice-governador do Egito, passou a ser um personagem alvissareiro, admirado pelos egípcios e também pelos seus próprios irmãos que outrora havia vendido. Meus irmãos, é necessário que aconteçam as descidas para posteriormente subirmos. Paulo, o homem que caiu para este mundo e suas todas convicções. Paulo precisou cair do cavalo em terra para ouvir a voz do Senhor. Todavia sua visão se abriu para ver o mundo sob nova perspectiva. O que é mais marcante nesta narrativa é que o próprio Jesus, a quem ele tanto perseguia, lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, verso 4. Neste momento, este homem tem a sua vida transformada de uma maneira tão intensa que o grande perseguidor de cristãos se torna perseguido devido à intensidade de suas pregações. O apóstolo Paulo tem uma experiência marcante. Quando cai do cavalo, ele desce até a terra e passa a ter experiências profundas com Deus. Foi preciso cair do cavalo para poder ter um aprendizado. Muitas pessoas precisam primeiro descer, cair do cavalo para poder aprender algo. Na escola de Deus é assim. Nós precisamos descer. Como esse homem foi transformado,
como ele foi mudado, como ele passou a ter uma nova perspectiva, uma nova visão. Aquele perseguidor ferrenho do povo de Deus, que tinha uma visão da lei, agora foi mudado. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Mudado. Foi humilhado. Sofreu. Você, meu irmão, que está a me ouvir. Quiçá você está passando por momentos difíceis, não está a entender. Quem sabe terá que descer um pouco mais para poder ver a sua projeção acontecer. É assim. Essa lição está recheada de exemplos de homens que tiveram que descer. Veja agora no subponto 3, Zaqueu, um homem que não foi mais o mesmo. Descer é colocar-se dependente e submisso a Jesus, isto é, aprender com o Mestre, que sendo de condição divina, se fez um de nós. 1 Coríntios 5, 21. Os impostos cobrados por Zaqueu eram direcionados para o imperador romano. Os judeus tinham que pagar pesados tributos por intermédio destes cobradores, que eram odiados por fazer esse tipo de serviço, considerado sujo para Roma. Entretanto, Jesus levanta os olhos e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Lucas 19:5. Jesus, embora fosse judeu como os demais, apresentava algo a mais, como amor, compaixão, piedade, etc. Este encontro mudou a vida de Zaqueu. Ele nunca mais foi o mesmo depois deste momento. Zaqueu, que era de pequena estatura, subiu numa árvore para poder enxergar Jesus. Mas Jesus manda que ele desça daquela árvore, para que ele possa cear com ele, entrar em sua casa. Quantos que estão soerguidos no pedestal da autossuficiência e que precisam descer para poder abrigar Jesus em sua casa. Quem sabe você está enaltecido, está projetado, segundo sua própria ótica, em uma árvore, a árvore da sapiência, a árvore de um bom emprego, a árvore de um curso superior, a árvore de um curso superior de teologia, ou coisas assim, e precisa descer para ter um encontro com o Senhor. A árvore da fama, a árvore da boa projeção na sociedade. Você precisa descer para conversar com Jesus. Quantos que estão assim e que precisam ter um encontro com Jesus? Descendo. É preciso levantar e despertar. O profeta Jeremias precisou tomar uma atitude, isto é, se preparar, sair de um estado de acomodação e colocar-se na posição que Deus queria para fazer a sua vontade. Não devemos estar apenas na igreja, é preciso estar nas mãos do oleiro. O eterno Deus quer ser o oleiro que modelará nossas vidas. Por isso, ele falou: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Jeremias 18:6. Imediatamente o profeta Jeremias se levanta, sai da posição de inércia, desce à casa do oleiro e lá o Senhor palestra com ele. Deus está requerendo de nós que marchemos em sua obra para ele palestrar com cada um de nós. Vamos ver aqui nos subpontos o detalhamento dessa realidade. A casa do oleiro, um vaso na mão do oleiro e as fases do barro. A casa do oleiro. Como o barro estava na mão do oleiro, assim estava o povo de Israel na mão de Deus. Jeremias 18:6. A casa do oleiro é um lugar de aprendizado. O Senhor nos transmite duas lições importantes na casa do oleiro. A primeira é que na casa do oleiro é lugar de ouvir a voz de Deus. Ao escutarmos a palavra do Senhor, nosso caráter é moldado e transformado, aproximando-nos mais de Deus. A segunda lição que aprendemos é que a casa do oleiro é um local onde aprendemos a ser humildes. Lá aprendemos a abandonar o nosso egoísmo, pois afinal somos todos irmãos. É o lugar
onde, ao chegarmos, nos ajoelhamos em sinal de humilhação. Então, que passamos descer todos os dias à casa do oleiro para o Senhor falar conosco e moldar nosso caráter. Aqui uma linguagem figurativa, onde Deus quer fazer o encaminhamento correto na vida de Jeremias e na nossa vida. Descer à casa do oleiro e absorver a lição do aprendizado através da palavra de Deus. Ouvir a voz do Senhor, ter experiências com Ele. E também absorver a lição da humildade, que nós não somos autossuficientes, capazes de exercitarmos a obra de Deus sem a orientação de Deus. Oh, como é glorioso quando nós nos entregamos para o nosso oleiro e deixamos ele amassar o barro, moldar, fazer aquilo que é necessário para o nosso encaminhamento. Glória a Jesus. Um vaso na mão do oleiro. A definição da palavra oleiro nada mais é do que aquele que produz objetos de barro, entre eles o vaso. O oleiro é aquela pessoa que pega o barro bruto, trabalha esse barro e transforma em vasos úteis. A quebra do vaso tinha o intuito de alertar o povo de Israel de seus graves pecados. Jeremias 18:4. Um vaso mal encaminhado, um mau vaso, precisa ser quebrado, lapidado. E a quebra do vaso aqui traz embutido o sentido de alerta dos pecados de Israel. Representava o julgamento da nação de Israel. Judá estava passando de vaso de honra para vaso de desonra. Havia sido desencaminhado. Estava num descaminho. Por fim, seria destruído. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 a 21, nós vamos ver essa situação de vaso destruído. Assim como o vaso de honra, sejamos dependentes do oleiro, Deus, sabendo que a força, o poder e o tempo estão em suas mãos, que possamos refletir que tipo de vaso estamos sendo na mão do Senhor. Vasos de honra ou vasos de desonra? Se somos de honra, então vamos exercitar aquilo que Deus quer. Nós vamos desempenhar nossa função. Se ainda não somos, então precisamos ser quebrados. Esse vaso de desonra quebrado é mudado para um vaso melhor. A lição que fica é essa. Quando estamos nas mãos do oleiro, ele vai fazer o que é necessário para sermos vasos de honra. Aleluia. As fases do barro. O barro passa por algumas fases na mão do oleiro. São elas: fase da escolha. O oleiro opta pelo barro. Evidentemente que precisa ser um barro de liga que possa ser propício. A fase do curtimento. O vaso, até chegar a ser vaso, primeiro ele passa por esses processos. Curtimento do barro. Fase do pisamento, onde é amassado, para lá, para cá, pisar. Quantos obreiros que foram verdadeiros homens de Deus após serem amassados, pisados, pisotear. Muitas vezes não entendemos no momento do ocorrido o que está acontecendo, mas posteriormente vamos entender. Esse pisamento é para sermos vasos. Oh, aleluia. Fase do acréscimo, onde se põe mais barro, se põe mais alguma mistura, se acrescenta algo a mais. Por fim, a fase do molde. E aqui é moldado. É jogado numa forma e a forma direciona o perfil, o formato. O ensinamento que fica para nós nessas fases é que, se quisermos ser vasos de honra, devemos aprender com as adversidades na caminhada da vida.
Quando estamos na estrada da vida, estamos a aprender. Nessa caminhada, passamos por adversidades. E aí, o aprendizado vai acontecer. O barro demonstra como devemos estar nas mãos do Senhor. Deus fez com que o barro seja amolecido. Amassa-o, molda-o e depois o leva ao fogo. Ainda tem mais o processo do fogo, onde é aquecido até ficar cozinhado. Então, depois dessa arte, surge um vaso suntuoso, proveitoso e valioso. Surge um vaso de honra. Aleluia. Então, meu irmão, você que está triste com os processos que estão sendo desfechados na sua vida e você não está a entender, você foi chamado, quem sabe é um presbítero, um evangelista, um pastor, até certo ponto inexperiente, e muitas coisas estão acontecendo na sua vida. Saiba que você é o barro que está na mão do oleiro, que é Deus, e Ele está trabalhando sua vida para você ser o vaso de honra. Não se preocupe, não fique entristecido, porque cada processo que ocorre em sua vida é um encaminhamento para você ser o vaso desejável. Nesta lição, a qual estudamos sobre o oleiro, aprendemos mais sobre a soberania do Senhor Deus no processo de moldagem e restauração dos vasos. Aprendemos também que Ele reconstrói até o que se destrói e que o mais importante não é o barro, mas as mãos que estão nele. Que Deus nos abençoe. Deixo aqui o questionário com as respostas.